Olá, nobres e queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube, ao nosso canal no YouTube. Aliás, sem você é impossível dar continuidade a esses projetos. Então, se você já logo de início gostou desse tema, já lá dá o seu curtir, o seu like aí para a gente conseguir trazer um tema bem bacana, cada vez mais nos motivar. Tá. Inicialmente, nesse vídeo aqui nós vamos tratar a respeito sobre a remoção de conteúdo ofensivo com base na decisão recentíssima do Superior Tribunal de Justiça, né? E aqui, ó, eu trago que tá minhas redes sociais, eu acho que é nesse lado, tá as minhas redes sociais. é, Meu nome é Luiz Fernando Pereira, pode consultar, sou advogado, consultor jurídico. Meu Instagram, Luiz Fernando P, YouTube e WhatsApp oficial, tá certo? Nós vamos explorar essa decisão, né, que vai transformar e de forma objetiva de como a internet é regulamentada em seu campo global, né? É um tema altamente relevante no aspecto prático no direito digital e é polêmico porque a remoção de conteúdo ofensivo, né, da internet e em relação está pautada precisamente quanto aos seus efeitos internacionais desta decisão. Eu achei interessante comentar porque essa decisão é recentíssima, conforme mencionado. E vamos lá para os nossos slides, serão curtíssimos e objetivamente nós traremos todos os pontos importantes dessa decisão. Primeiro, vamos para o caso aqui, tá? A decisão do STJ, vou fazer aqui a minha marcação, ó, a decisão do STJ sobre a remoção global de conteúdo ofensivo. A empresa, a terceira turma, né, ela decidiu que ordens judiciais brasileiras elas podem obrigar provedores da internet globais, como no caso o YouTube, a remover conteúdo ofensivo em escala mundial. A Nancy Andrighi, né, a Nancy Andrighi é uma ministra relatora do caso, ela ressaltou quanto à necessidade da eficácia global para proteger direitos de uma rede sem fronteiras. Não é? Então, isso faz com que esta decisão ela seja tomada, né, no caso específico aqui, era uma empresa brasileira difamada por um vídeo falso no YouTube. Né? O conteúdo foi removido no Brasil, porém ele foi acessível em outros países. Isso é um caso bem relevante no aspecto prático, na questão da proteção patrimonial da empresa ou mesmo da pessoa física. Um dos principais dessas decisões, tá? Para você que também está estudando para concursos públicos, é importante você também estudar sobre esse caso especial. Por quê? Porque pode refletir em algum aspecto de prova escrita, né, na prova oral mesmo, a questão dessa extensão da internet, ou mesmo pode estar na sua prova prática. Tá? E isso está relacionado, sim, a direito digital, direito civil, né? São áreas fronteiriças do direito, inclusive na questão fronteiriça, fazendo um adendo, essa decisão reflete também o campo fronteiriço da internet, quanto à necessidade da proteção de direitos, né? A utilização do marco civil da internet como base legal para que seja fundamentada essa decisão, certo? E a tendência internacional é que decisões semelhantes, como no caso já ocorreu, né, no Canadá e na União Europeia, assim enfrentem os mesmos desafios, tá? Nós temos esse desafio global. Nós temos primeiramente o que ocorreu, né? A internet global, ela exige soluções globais também, não é? E existe uma outra questão que o Marco Civil da Internet, conforme mencionado, o artigo 1º, ele traz uma fundamentação principal desta decisão, né? E outra coisa, os precedentes internacionais, como dito, União Europeia e no Canadá, já enfrentaram sobre esse tema. É um tema realmente muito instigante no aspecto prático. Isso, sem sombra de dúvidas, vai facilitar e muito para que hoje os tribunais, como juiz, o pessoal fala juiz de piso, juiz de primeiro grau, os tribunais superiores, antes do STJ e do STF, como os tribunais, os TJs, né, dos estados, né, os tribunais de justiça dos estados, eles vão ter que cumprir essa determinação legal, né, essa decisão que vai servir como precedente. Então, por que é importante o marco de jurisdição brasileira, né? Essa decisão ela reforça que no Brasil a defesa de direitos digitais ela traça como uma questão de governança global.
né, os limites da jurisdição no ambiente digital. Isso é importante, né, porque você protege as vítimas de danos virtuais. Aliás, não só há crimes, né, no aspecto físico, patrimonial, mas também em relação ao aspecto extra patrimonial, inclusive. Então, nós temos um viés protetivo, né, uma questão protetiva em todos os aspectos, né? Essa questão do limite de jurisdição de âmbito digital, né? E aqui nós, obviamente, nós levantamos debates quanto ao aspecto relacionado à liberdade de expressão e tanto quanto à soberania do Estado, tá? E aqui vamos já próximos de concluir quanto a essa decisão, as reflexões sobre esse debate, né? Primeiro, como equilibrar a soberania e as soluções globais, que eu deixei ali no nosso slide, né? A decisão do STJ, ela nos convida a uma reflexão crucial sobre o futuro da internet e os desafios da jurisdição em uma rede globalizada. Nós queremos, logicamente, que você comente sobre essa decisão aqui, né? Eu acho muito mais importante para o enfrentamento quanto ao debate, né? Você acha, na sua opinião, que o caminho do Brasil ele está nos seus trilhos em relação a essa decisão? Ela tem que ser mais expansiva? Ela pode surtir efeitos internacionais de uma decisão aplicada no Brasil? Existe de fato uma soberania? É o que o Supremo, aliás, o STJ coube por dizer nessa decisão, né, da ministra Nancy Andrighi, né? A decisão ela pode inspirar ou vai gerar conflitos entre jurisdições? Isso de fato possa ocorrer, porque há países que não há tratados internacionais com o Brasil. Isso pode ocorrer problemas lá na frente, tá? A internet deve ser regulada em escala global? Olha, ainda que nós tenhamos que observar que nós temos o Marco Civil da Internet, uma legislação específica, estão criando novas legislações locais, né? No caso, o Brasil tem algumas legislações em que tratam a respeito desse tema, mas que está ainda em projeto de lei, ainda não, né, ultrapassado nisso, mas este ponto aqui da internet, ela pode ser regulada em escala global, sim. Mas eu quero também ouvir essas perguntas aqui que eu faço aqui para instigar você que nos assiste de que quais seriam essas respostas, né? O equilíbrio no tocante à soberania, existe alguma solução? A decisão ela pode inspirar ou pode gerar conflitos entre jurisdições? Respondi que sim, é possível haver. E a internet ela pode ser regulada? Pode, desde que haja acordos e tratados internacionais. Mas eu quero ouvir também a opinião de vocês, tá certo? Bom, eu encerro aqui esse vídeo. Acho que valeu a pena falar essa atualização a respeito da possibilidade de remoção de conteúdo, né, no âmbito global, né, uma situação que ocorreu no Brasil, um campo de difamatório ou mesmo criminoso, na remoção daquele conteúdo lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, e aí ele está tendo uma dimensão ainda maior nesses efeitos globais. Aí você utiliza o link, você vai acessar o link lá .com e vai para direcionar para outro site, não que seja no site brasileiro. E isso se inspira muito em relação a essa decisão. Eu posso tirar do campo global. Eu vou citar até um breve caso antes de eu concluir a respeito de uma situação. Há anos atrás, eu cuidei de um caso, eu vou falar, citar nomes e nem número de processos por questões éticas, mas apenas para fins de estudo. Era um caso em que a pessoa ela tinha sido traída. Naquele vídeo havia um ato sexual lá entre eles, né? E isso foi colocado num site mundialmente famoso que fala, que trata de temático, né, a respeito. E aí esse site ficou por 2 anos lá no ar. Só foi descoberto aquela situação porque foi compartilhado por aquelas pessoas no aplicativo do WhatsApp, né, em grupos. E aí nos procuraram para poder tirar aquele site do ar. O que que o Google fez? Ele desindexou o site do ar, primeiramente, né? Ele foi notificado, não respondeu judicialmente, inclusive há um processo em andamento a respeito dessa questão da notificação do Marco Civil da Internet, se vai aplicar ou não, porque isso já é um outro tema de conteúdo, mas aqui que eu falo, essa situação nos gera uma
complexidade, porque você tem o limite do campo territorial, ainda que no aspecto digital, porque todos tinham acesso àquele conteúdo de vídeos no Brasil, mas quem tivesse o link internacional poderia ter amplo acesso. Então, o que ocorreu? Eu pedi judicialmente que fosse retirado, desanexado-se, né, todo o conteúdo que estava na internet, no campo eh, global. E aqui essa decisão do STJ também, depois de anos, né, não é o caso nosso aqui, mas eu estou dizendo depois de anos, o STJ reconheceu quanto à possibilidade de que seja no campo global para remoção daquele conteúdo. Tá? Falando em conteúdo, se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir, dá o seu like, comente, responda essas perguntas, se possível, certo? E vejo vocês também nos próximos vídeos e comente também se você queira que nós tratamos a respeito de novos temas para o nosso canal, tá bom? Um forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos agora. Até mais.